Não era Santa Ceia, era a Páscoa dos judeus. Olha aqui, Lucas capítulo 22. Faltava pouco tempo para a festa dos pães asmo, ou dos pães sem fermento, chamada a Páscoa, né? Isso é o versículo 1. Vamos para o versículo 7, para a gente entender melhor. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam um cordeirinho, um carneirinho, para comerem a Páscoa, né? Jesus era um judeu. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós a Santa Ceia? Não, a janta, o jantar, a ceia da Páscoa. Ceia era um jantar noturno, é como a ceia do Natal que a gente come, entendeu? Essa ceia, no costume judaico, ceia era o jantar noturno. Eles faziam isso todos os dias nas suas casas à noitinha, quando a tardinha, a noitinha estava chegando. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare a ceia? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote, um cântaro d'água, vai se encontrar com vocês. Sigam este homem até a casa onde ele entrar. E digam ao dono da casa: o Mestre Jesus mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer a ceia da Páscoa. Então tudo aqui está falando a ceia da Páscoa dos judeus. Entendeu? Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar, a ceia da Páscoa. Lembra dos quadros, né? Tem quadros. Eu morei numa casa que lá tinha um quadro pendurado da mesa com Jesus e os 12, né? O diabo estava ali também. O diabo comeu a Santa Ceia, a ceia da Páscoa, né? Não existe Santa Ceia. Judas comeu a Páscoa junto, que Judas era o diabo, né? Você lembra? Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a ceia da Páscoa, o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos, com os discípulos. Ele lhes disse: olha só, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus está dizendo aqui que o que ele iria comer ali junto com os 12, e que ele desejava tanto comer, e que estava acontecendo ali, era a janta da Páscoa, a ceia da Páscoa. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Isso depois da sua ressurreição, né? Então Jesus pegou o cálice do vinho, deu graças a Deus, disse: peguem isto e repartam entre vocês. Lembre que a ceia da Páscoa era com... Eles tinham que matar um cordeiro, era a saída do Egito, a Páscoa é a saída do Egito, né? A libertação dos israelitas lá do Egito, que todo judeu deveria comemorar uma vez a cada ano, lembrando o quê? Que eles foram libertos, tiveram liberdade da escravidão do Egito. E lá o anjo da morte passou e matou o primogênito do povo lá do Egito, dos egípcios. E na casa onde estava o sangue do cordeiro, dos umbrais da porta,
onde eles comeram lá o cordeirinho assado com raízes amargas, com vinho, o pão sem fermento, ali nada aconteceu. Então, eles sempre comemoravam a Páscoa, que era a saída, a liberdade da escravidão do Egito. Então Jesus falou aqui: pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Era o corpo ou era o pão? Era o pão ainda. Então ele está fazendo a demonstração do que ele ia. Viu que ele falou aqui que antes ele queria comer antes do seu sofrimento, lembrando do seu sofrimento. Então aqui ele está demonstrando, né, o que aconteceria com ele na cruz. Era uma sombra daquilo que ia acontecer. Naquela mesma noite, depois da Santa Ceia, não, da Ceia da Páscoa, ele foi entregue, traído por Judas, e ele foi morto. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este é o cálice, a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue da cruz, né, derramado em favor de vós. Você está vendo, né? Olha isso. Cristo falou aqui, ó, no versículo 9. Depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por entregue em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Bom, só se faz algo em memória de alguém que está morto. Um memorial. Você faz um memorial para lembrar de alguém que está morto, que morreu, né, que faleceu. Então Jesus aqui ele está dizendo que ele ia ser entregue, né, que ele seria morto na cruz, e aí Deus estabeleceria uma nova aliança no sangue de Cristo na cruz. Então ele fala assim: fazei isto em memória de mim. Era para eles continuarem fazendo isto em memória do Cristo morto. Então, após essa ceia, após o jantar da Páscoa, Jesus foi entregue, Judas o traiu, ele foi entregue, ele foi morto. Na sexta-feira, Cristo estava morto, eles continuaram comendo a ceia, o jantar da Páscoa, que continuou, né? A Páscoa continuava, eles comeram lembrando, fazendo em memória do que Jesus tinha feito com eles. No sábado, a Páscoa continuava. Eles continuaram fazendo em memória do Cristo morto que não estava ali com eles. Entendeu? Repartindo pão e lembrando de Jesus. Jesus, né, morreu, todos nós, ele esteve conosco. No domingo, Jesus ressuscitou. Então Jesus ele volta de novo. Então não se faz mais nada em memória daquele que vive para todo sempre. Ele diz que estaria conosco pelos séculos dos séculos, né? Por toda a vida, toda a eternidade. Então, não se faz mais nada em memória daquele que vive para todo sempre. Então, eles deveriam parar de fazer aquela comemoração em memória do Cristo morto, pois ele havia ressuscitado. Então, isto era somente para os 12 discípulos fazerem. Aquela ceia da Páscoa, todos faziam, todos os judeus. Eles todos faziam aquela ceia da Páscoa. Mas só os 12 faziam a ceia, a janta da Páscoa, e faziam também em memória de Cristo morto, que comeu ali com eles. Então, isso até o domingo. No domingo, tudo acabou. Não deveria mais fazer aquilo. Paulo escreve aos irmãos lá de Corinto,
e advertindo os irmãos de Corinto. É um texto até que se usa hoje para celebrar a Santa Ceia, que eles dizem que é Santa Ceia. Mas aqui você viu que era Páscoa. Paulo fala assim: eu não vos louvo. Eu não louvo vocês pelo que vocês estão fazendo aí. Porque eles diziam que eles estavam comendo, bebendo, ficando embriagados, desprezando os pobres da igreja, humilhando os mais pobres. Os mais pobres não conseguiam comer, tal. Nessa época eles faziam a festa do ágape, né? Isso mudou, virou a festa do ágape, ou a festa do amor, onde preparava banquete e todo mundo comia. Só que ali estava falando para Paulo que eles estavam comendo a ceia do Senhor. Então, por isso que Paulo usa o texto dizendo assim, relembrando isso que a gente leu. Consequentemente, no dia em que o mestre foi traído, ele pegou do pão, ele estava falando ali que o que Jesus estava comendo ali era a Páscoa dos judeus. Não era a Santa Ceia, era a Páscoa dos judeus. E Paulo fala, não louvo vocês pelo que vocês estão fazendo. Vocês não estão comendo a ceia do Senhor, né? Porque o nosso Cordeiro Pascual foi Cristo. Então, aquela Páscoa tinha terminado. Porque o sentido real da Páscoa era Cristo. A Páscoa antiga era o símbolo do que Cristo faria. Cristo foi o Cordeiro de Deus que trouxe a liberdade, a libertação da escravidão, tanto da lei como do pecado e da morte. Então, Cristo era o Cordeiro Pascual. Então, não deveria mais eles fazerem aquilo. Se eles fizessem, continuassem fazendo aquilo sem entendimento, por isso que o homem tinha que analisar ele mesmo, para que se não fizesse aquilo ali, ele estaria comendo para a sua própria condenação, porque ele nem sabia o que ele estava fazendo ali, comendo, falando que era Santa Ceia. Então, por isso que Paulo adverte os irmãos de Corinto, falando, o que vocês estão fazendo aí, eu não louvo vocês. Vocês estão desprezando a igreja, desprezando a Cristo, que está vivo, né? E ele não louvava os irmãos de lá. Tanto que ele fala, quem tem fome, come em casa. Não é, né? Não. Ou vocês não têm temor, não têm respeito pela casa de Deus, né? Pela reunião deles. Então, Paulo traz esse texto aos irmãos de Corinto, não trazendo ali uma ordenança da Santa Ceia. Não, ele está falando que não louva eles porque eles estavam comendo a ceia. E usa hoje-se ao contrário. Usa-se esse texto para poder dar a ceia, né? O pão era Cristo. Era espiritual. A carne sendo pão, o vinho sendo sangue, Cristo estava mostrando, porque ele ainda não tinha morrido, então aquilo ali, ele estava simbolizando a carne e o sangue dele, mas era pão e era vinho, até o diabo, Judas, comeu também da ceia, né? Então é isto, não era Santa Ceia, era a Páscoa dos judeus.